Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. O que você pensa sobre... porque já... A gente tem que falar sobre duas questões que a galera tá querendo que a gente fale desde o início, que é a questão do estádio. Teve uma nota, né, emitida por você ontem, até sobre isso. E tem a questão da SAF. Né? A gente teve uma aula aqui do Cláudio Prakovic sobre as possibilidades com a SAF, né? Que hoje no Brasil você tem um exemplo que é do clube que faliu, recorre aquilo como uma salvação e como ele acaba tendo que entregar o quê? O comando. O comando total. Porque ele tá falido. O que você pensa sobre SAF? O Flamengo pode ser SAF em alguma área, pode ser SAF na questão do estádio, ou você acha que não? Como é que é o seu pensamento? SAF nem pensar. Não. Nenhum modelo. Para nada. Nenhum modelo. Só um detalhe, não existe SAF para estádio, ok? Uhum. Se for para estádio, seria uma sociedade de propósito específico que tem o nome de SPE. Acho até que o Cláudio esclareceu isso para vocês. A SAF é no clube. Nem pensar. Para nada. A SAF, eu vou explicar, porque a SAF significa dizer que você corre o risco, de acordo com a legislação brasileira, de abrir mão da sua soberania. Aí algumas pessoas falam, mas na Alemanha, o modelo alemão. O modelo alemão não permite que uma empresa seja dona do Bayern. Ele não pode ter mais do que 49,9%. Mas no Brasil pode. Pode ser dono de 100% do Cruzeiro, 100% do Vasco, ok? Então, eu entendo que um clube com potencial, e nós acreditamos, o meu grupo acredita que a gente pode dobrar o faturamento do Flamengo em 5 anos. Sem SAF. Sem SAF. Né? Por que o Flamengo viraria SAF? Uma outra coisa que é interessante, que pouca gente discute, é o seguinte. A SAF é um remédio muito eficaz para quem está quebrado. Ok? Para quem está mal. Mas não é necessariamente um bom remédio para quem está muito bem. Como o Flamengo. Então, eu não vejo nenhuma razão para o clube colocar em risco a soberania dele e ter um dono. Mas se o Flamengo fizer um dono, se for 10 ou 20 ou 30%... Aumentar o budget. Vou botar 20% para entrar aqui uma grana para subir o sarrafo. Qual é a consequência? Perda de soberania, potencial perda de soberania, que você não tem proteção legal, sem chance. Então, SAF, nem pensar. Zero. Nada. Rosca. Somos contra. Não acreditamos que tem que ter SAF. Assim, agora, eu entendo que para alguns clubes, a opção era ou o clube desaparece, ou ele vira SAF. É melhor virar SAF. Mas no caso do Flamengo, eu vou dizer para vocês, mas assim, a SAF ela vem com dinheiro bom e vem com estruturação do negócio, certo? Por que o Flamengo não se estrutura como uma SAF sem ser? Não custa nada. Não tem nenhuma limitação estatutária. Por que na situação que a gente está, por que a gente não estrutura o clube como se for uma SAF? Porque numa SAF... profissionalização. Claro, porque se você estruturar como uma SAF, você vai ser 100% profissional, você não vai ter o VP amador. Tá certo? Não é um VP amador na área A, não vai ter nenhum VP amador. Tá certo? O marketing do clube vai trabalhar casado com o futebol para gerar conteúdo. Então, nesse aspecto, vou dar um exemplo para vocês. O Flamengo devia se posicionar como uma Disney do mercado de futebol. Eu também acho. O Flamengo tem um espaço enorme para crescer, com geração de conteúdo próprio, para além dos jogos que ele pratica. Quanto vale isso? Vale uma fortuna. Nós precisamos virar SAF para isso? Não. Então, SAF, de forma nenhuma. E é porque, assim, tem um imaginário que se torna no futebol brasileiro por esse início de processo de SAF, né? A gente tá no início de caminhada, até para entender o que vai ser bem sucedido daqui a alguns anos, o que não, enfim. Né? Já teve um exemplo do Vasco, por exemplo, recente. Não foi bem sucedido. Mas existe no imaginário popular o seguinte... chegaram os bilionários aqui, então os clubes que vão brigar mesmo são os caras que chegam de fora e injetam dinheiro no clube. O que você está dizendo para a torcida do Flamengo é o seguinte, não, eu posso chegar a esse patamar financeiro sem ter esse bilionário de algum lugar do planeta que vai chegar aqui e injetar dinheiro no Flamengo. Você consegue fazer essa receita, é isso?
Qual é o maior clube de futebol do planeta hoje? Real Madrid. Real Madrid? O Real Madrid. Mas Real Madrid tem City? dono? Não. Não. Ele vendeu algum pedaço dele para alguém? Ele tem um sócio minoritário? Eu saiba, não. Ele é a empresa? Não. Então é absolutamente possível. Absolutamente possível. Absolutamente possível. Agora, há que se aprofundar a profissionalização, ter gente muito competente para tirar mais suco dessa laranja. Melhores players. Né? Deliciosa, maravilhosa, que é o Flamengo. Precisamos fazer mais, precisamos evoluir. O que a gente tem feito tem sido digno de louvor? Claro que tem. Mas a evolução em tudo é absolutamente fundamental. A gente está vivendo uma época que, se você não focar na profissionalização e na evolução, você vai ficar para trás. Uhum. E não é por causa das SAFs. Sim. Não é por causa das SAFs. É pelo que você pretende fazer. Modelo de governança. Modelo de governança, moderno, aprofundamento da profissionalização, ter um grupo de pessoas que, de alguma maneira, queiram contribuir com o clube. Mas isso que eu estou dizendo, isso vale para futebol, basquete, vôlei, uma indústria farmacêutica. Sim. Para qualquer segmento. Se você não tiver isso, você vai ter dificuldade de se manter numa posição altamente competitiva e de liderança, como nós desejamos. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.